Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre os alimentos saudáveis no período da pandemia do Covid-19, né? Já que este mês a gente está falando sobre alimentação saudável, esse bimestre, então nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre como é que deve andar a nossa alimentação, né? Os nossos hábitos de higiene, o nosso comportamento diante de um isolamento social, né? A alimentação saudável no período de pandemia. Então, o nosso modo de viver, pessoal, mudou, né? O nosso comportamento, nossos hábitos de higiene, tudo isso mudou. Tenho certeza que tem muita gente se cuidando, né? Usando máscara, lavando sempre as mãos, mas tem sempre aqueles que estão despreocupados, né? Que não acreditam muito na doença. Eu costumo dizer que existe muita coisa verdadeira. Uma delas é a doença, que realmente existe. Mas existe muito fake news, que faz com que que a população do mundo inteiro, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ainda fique nesse jogo político, né? Que eu não tô aqui falando de política em si. Tô falando que a doença ela é verdadeira, né? Mas sempre tem aquele jogo político. A gente nunca sabe o que é verdadeiro, o que é falso. A gente sempre fica. Nós, que somos a população, né? Digamos assim, não é a minoria, porque a população é a maioria, somos mais do que os governantes do país inteiro, né? Mas sempre ficamos nessa sinuca, né? E o que a gente deve fazer é se cuidar. A gente sabe que o vírus existe, né? O que a gente deve fazer é cuidar da gente, cuidar da nossa família, né? E qual é a alimentação que a gente está tendo neste período de pandemia, né? Qual é o jeito que a gente está se alimentando? Como é que a gente está se organizando, né? Tudo que eu falar aqui, pessoal, são coisas que estão na nossa realidade, no nosso alcance, né? Jamais eu vou falar algo que não está na nossa realidade, economicamente falando, né? Então, o que é importante é o planejamento, pessoal. Se planejar ao sair de casa, saber o que é que vai comprar, não demorar muito na rua, manusear o dinheiro e os alimentos de forma correta quando chegar em casa, entendeu? Muita gente está contraindo o vírus a partir de coisas que estão comprando nos supermercados, a partir do dinheiro que está sendo manuseado, né? Porque o dinheiro é uma ponte, é, 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 um, é um objeto, né? Um papel que todo mundo pega, né? Passa troco, pega, tira, bota de novo, joga em outro lugar, em outro estabelecimento comercial, compra em algum lugar, aí sempre fica o dinheiro rodando, circulando, né? Porque essa é a função do dinheiro, né? Circular. Então, é a falta de cuidados que a gente não tem e que a gente tem que passar a ter, né? Não se esqueça de beber água. A gente sabe que a água é muito importante, né? Mas muita gente tá se esquecendo de beber água, né? Na verdade, a gente não tem o hábito de beber água sempre. A gente só tem o hábito de beber água quando a gente sente sede. E não pode isso acontecer. A gente tem que beber água diariamente, né? A cada a cada 1 hora e meia, a gente tem que sempre estar consumindo água, pessoal. Porque a água, ela é essencial para nossa vida. Tanto a nossa vida, né? Do nosso dia a dia, da nossa rotina, como o nosso corpo, como a nossa saúde. Né? A água é muito importante, né? Ela vai fazer o nosso corpo funcionar bem. Então a gente não deve se esquecer de consumir muita água nesse período de pandemia, né?
A água ela é muito importante, muito. Eu já vou tirar um outro momento, né, ou uma outra aula para falar sobre a importância da água para o nosso corpo. Né? O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente não tem o hábito de beber água? Sempre, né? Beber água a gente bebe, mas a gente só bebe quando a gente sente sede. Isso não pode acontecer. A gente não, nem era nem pra gente sentir sede, né? Então, quando eu digo a gente, pessoal, eu englobo todo mundo, tá? Eu também. Eu não tinha, eu não tenho ainda o hábito de beber água com muita frequência. E a gente deve evitar os alimentos processados e os ultraprocessados, pessoal. E o que é isso, professor? Eu vou dar um exemplo de alimento natural, de alimento processado e de alimento ultraprocessado. Aqui a gente tem o alimento natural, que é o abacaxi, né? Aí a gente tem a calda de abacaxi em lata, né? Deve servir para fazer mousse, fazer sorvete de abacaxi, né? E aqui a gente tem o suco de abacaxi em pó, que é o que a gente fala que é o tang, né? Que é o kisuke. Então a gente tem o alimento natural, o processado e o ultraprocessado, que são dois alimentos, né? São dois tipos de alimentos que a gente deve evitar ao máximo, né? A gente compra esses tipos de alimento para facilitar a nossa vida, né? Porque ele já vem quase pronto. Basta a gente só, né, dependendo do alimento, como o suco em pó, de colocar água e acrescentar o açúcar. E a gente às vezes nem precisa acrescentar o açúcar, né? Que hoje em dia já vem até com açúcar esses sucos em pó, né? Mas a gente deve evitar o máximo que puder, né? A gente tem outro exemplo aqui, que é a espiga do milho, né? A gente tem a espiga do milho. A gente tem o milho em conserva, que é o milho verde dentro da caixinha ou dentro da latinha. E a gente tem os salgadinhos de milho em pacote. Então a gente tem o processado e o ultraprocessado. Esses são alimentos que a gente deve evitar. Outro exemplo, a gente tem o peixe, que é o natural. O peixe em conserva, que é a sardinha em lata, que a gente sempre, né, compra a sardinha em lata. E os empanados de peixe. Eu ainda não tinha visto empanado de peixe, mas já vi muito empanado de frango, né? Então, empanado de peixe, de frango, todos eles são alimentos ultraprocessados, né? Que passam por diversas etapas até chegar ali. E recebe muito produto químico, recebe muito, fugiu a palavra aqui da minha memória, mas recebe muita coisa para poder chegar daquele jeito, para chegar na nossa casa. E às vezes a gente costuma consumir muito porque são alimentos que, como eu já falei, são rápidos de fazer. Não só nesse período de pandemia, mas como em nossa vida, a gente deve evitar esse tipo de alimento, né? A gente não vai parar de consumir, né? Eles já fazem parte da nossa vida, né? Foram feitos para facilitar a nossa vida. Só que a gente deve evitar ao máximo, né? Isso. E também a higiene do corpo. A gente não tinha o hábito de sempre estar lavando as mãos, né, pessoal? Quando eu digo a gente, eu digo por mim mesmo. Assim, a gente tem o hábito de lavar as mãos, que a gente não somos. É, 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 a gente não somos pessoas. Como é que eu posso dizer? A gente não somos seres humanos. Vou usar a palavra sujos, né? A gente não somos seres humanos mal educados. A gente sim lava as nossas mãos, a gente toma banho com frequência. Só que a gente não lavava as mãos com tanta
ênfase com tanta frequência assim, entendeu? Foi na rua, chegou, lavou as mãos. Pegou em dinheiro, foi e lavou as mãos. Pegou em alguma coisa, foi e lavou as mãos. A gente não tinha esse hábito, né, frequente, sempre, né? E a gente mudou o nosso hábito. Então, quando eu falo de higiene, alimentação, beber água, eu falo de hábito, né? Então, daqui pra frente, eu tiro por mim mesmo. Daqui pra frente, a gente sempre vai agora ter esse hábito de sempre estar se cuidando, de sempre estar lavando as mãos. A gente vai criar esse hábito, a gente já criou esse hábito. É como ler, né? A ler é hábito. Então, a gente criou esse hábito. E que bom que a gente criou esse hábito, né? De sempre higienizar as mãos. Então, pessoal, não vou cobrar atividade, né? Por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima semana.